Eu fui iniciada na doutrina espírita quando eu comecei a namorar o meu esposo. Ele era de família espírita, eu era de família católica, e logo que começamos a conversar, ele colocava algumas coisas para mim, eu discutia com ele, isso em razão dos princípios do catolicismo e dos princípios do espiritismo, até que eu fui conhecer toda a família dele e fiquei muito sintonizada com uma cunhada minha, né, Jara Magalhães. Ela é casada com o meu cunhado Otinho, e eles praticantes da doutrina espírita já há mais tempo, e com eles eu fui me envolvendo, fui lendo e fui entrando em contato com os princípios da doutrina espírita. Eles passaram para mim as obras básicas da doutrina espírita, e eu comecei a ler também o Nosso Lar, do André Luiz, e obras também, um outro livro que me encantou naquela época, dos meus 18, 19 anos, e foi Paulo Estevão, que eu li mais ou menos uns 3 dias, eu li a obra toda, e aí eu fui me envolvendo cada vez mais com o conhecimento da doutrina espírita, e isso foi me trazendo uma nova postura de vida, né? Eu fui enxergando a vida de outras maneiras, né? Mesmo muito jovem e já entrando na universidade, mas eu percebia que a vida, o cotidiano da minha vida, ele se modificava de acordo com os princípios da doutrina espírita, né? A transcendência em relação à vida espiritual sempre começou a me provocar um outro nível de comportamento social, comportamento individual. Depois eu entrei para a universidade, vim morar em Brasília e entrei pelos conhecimentos teóricos. Minha década é a década do marxismo, né, do materialismo dialético, e eu entrei profundamente nesses conhecimentos. Minha área de conhecimento é história, antropologia, sociologia, então me envolvi muito com os conhecimentos dos teóricos da história, da antropologia, da sociologia, até que desencarnou a minha mãe em 90, né, no primeiro ano de 1990, e quando eu me vi sem ela, falei: mãe, agora eu quero saber onde a senhora está. Agora eu quero realmente tomar conhecimento para onde a senhora foi. Porque ela foi rapidamente, e nós éramos muito amigas, muito próximas, e a partir do momento que eu me vi sem ela, aí realmente tudo aquilo que eu já sabia que a doutrina espírita poderia me esclarecer mais ainda, foi por esse caminho, pelo retorno da minha mãe ao mundo espiritual, que aí eu dei um giro de 360 graus no meu processo de conhecimento, e aí eu entrei. E, por incrível que pareça, aqui em Brasília, eu comecei via Federação Espírita Brasileira, né? Eu vim em busca de conhecimento para saber onde estava a minha mãe, e nunca mais saí da Casa Espírita, e nunca mais saí da Federação Espírita. Um ano depois, a mamãe enviou por uma casa espírita lá em Niterói. Meu irmão já era espírita, e ela enviou então uma mensagem psicografada, e a partir daí eu realmente entrei de uma vez para sempre, eu espero, né, no aprofundamento dos conhecimentos espíritas, espiritualistas, e que me consola, que me ajuda, me sustenta e me faz viver diferente. Desde criança, eu me lembro que na cidade da minha mãe, Valença, Rio de Janeiro, tinha um centro espírita. E eu sempre passava por ele e perguntava: o que é isso? E as pessoas não sabiam me explicar o que era aquilo. Falei assim: aqui
da água, eles ajudam, mas as pessoas pareciam que tinham um pouco de medo. E aí o tempo foi passando, minha família, eu fui batizado, fiz primeira comunhão, crismei, mas a minha família tem um centro de Umbanda, e eu frequentava esse centro de Umbanda. E quando eu tinha contato com aqueles médiuns incorporados e conversava com aqueles espíritos, né, pretos velhos, caboclos, etc., eu perguntava: onde vocês moram? O que vocês fazem? Aí eles falavam: a gente mora no alto de um morro, tal. Eu falava, isso não me satisfazia. Então a crença na crença nos espíritos, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, esses temas nunca foram tabus para mim, nunca foi difícil. Mas eu queria saber mais. E tinha muita dificuldade em aceitar, né, o espiritismo. Até que a minha mãe começou a frequentar e ela sempre me chamava no Grande Espírita Atualpa, Barbosa Lima. Ela frequentava e me chamava: vem! Eu ia só assistir às peças de teatro. Assim, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. E sempre fugia. Às vezes ela me dava uma água fluidificada sem eu saber, e eu tomava sem saber. E o tempo foi passando. Aí, certo dia, eu fui assistir a peça Além da Vida. E no final da peça, a imagem final, não sei se ainda passa, tinha a imagem de Jesus. Aquilo me tocou profundamente. Falei, alguma coisa mexeu em mim naquele momento. Passou mais ou menos uma semana, eu estava na minha cama, tal. Chegou meia-noite, eu senti a presença de 2 espíritos. Nitidamente, não vi, mas eu senti a presença deles. E eles vieram e me deram um passe. Quando eles me deram esse passe, eu senti que metade do meu corpo tinha ficado dormente. Eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, meia-noite. Acordei, fui falar com meus pais. Olha, metade do meu corpo está dormente. Meu pai ficou desesperado, pensou que fosse um AVC. E falou, olha, quando chegar às 6 horas da manhã a gente vai no hospital. Eu fui. Corpo dormente. Era uma segunda-feira. Fui, fiz todos os exames possíveis. Nada. Os médicos até brincavam, metade do seu corpo está dormente? Eu falei, metade do meu corpo está dormente. Quando deu meio-dia, meu corpo todo ficou dormente. E foi. Passou o dia. Quando chegou a noite, cheguei em casa, naquela situação, e como não há acaso, era dia de palestra pública, lá no Grande Espírita Atualpa. A minha mãe falou, olha, já que os médicos detectaram que não há nada, hoje você vai tomar um passe. Aí eu fui no centro, assisti a palestra, tomei o passe, mas meu corpo continuou dormente. Quando deu meia-noite, chegando em casa, eu senti de novo os 2 espíritos. Eles deram um passe em mim e meu corpo tinha deixado de ficar dormente. E aí, não teve jeito. Eu comecei a estudar sobre o espiritismo, uma sede muito grande de saber o que era espiritismo. Então eu peguei as obras básicas, li tudo, André Luiz, li tudo, Emmanuel, li tudo, e assim foi. Divaldo, né? As obras psicografadas por ele, Joana de Anjos, e fui lendo numa sede, uma pressa de querer saber mais. E o espiritismo apareceu assim. Eu comecei a frequentar, dar aula para criança, participar da juventude, participar das obras assistenciais, da reunião mediúnica, e assim foi. Cada vez mais fui me aprofundando, cada vez mais fui me apaixonando pela doutrina espírita,
porque ela é apaixonante. As minhas perguntas, aquela lá do início, perguntava para os espíritos, começaram a ser respondidas, principalmente com o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que eu li mesmo, toda, né? Do começo até o fim. E aí eu fui vendo, era aquilo, é isso, é assim que funciona. Né? E o que não estava escrito naquelas obras, eu fui procurando em outras obras da doutrina espírita. E realmente, foi determinante, né, para quem eu sou hoje. Né? Eu conheci a doutrina espírita, eu diria que ainda no berço, porque venho de uma família espírita, onde meus avós eram espíritas, são espíritas, né? Alguns já se encontram na pátria espiritual, a minha avó ainda encarnada, meu pai e minha mãe espíritas, então eu nasci num berço espírita. Mas o meu contato mesmo com a doutrina, quando eu comecei a, vamos dizer, a me entender como gente, foi na adolescência, né? Nessa época, nesse período, meu pai assumiu a presidência da Federação Espírita do Estado da Bahia e eu passei a ter um contato mais direto com a doutrina. Ele me levava sempre lá aos domingos, quando tinha palestras doutrinárias. E naquele movimento ele iniciou um processo lá chamado de videoclube, onde eram gravadas as palestras de vários palestrantes e esse produto virava um material audiovisual que era colocado à disposição dos frequentadores da casa. Então, nesse período de adolescência, por volta dos 12, 13 anos, foi que eu comecei a ter um contato mais direto com a doutrina espírita. Participava dos grupos de estudos de infância e juventude na própria Federação Espírita, e aí foi que eu tive esse contato mais direto. E nesse período em que meu pai estava presidente da federação, eu tive contato com grandes expositores espíritas que lá ministravam palestras, a exemplo do Divaldo Franco. Então, desde pequeno, assistindo, ouvindo, filmando, gravando, comecei a ter um contato mais direto, mais aprofundado da doutrina. Nesse período também, até para enriquecer esse videoclube da FEEB, havia algumas manifestações mediúnicas que ocorriam na Bahia e que meu pai me levava para fazer esse registro. Então eu tive contato muito cedo com fenômenos mediúnicos. Havia na Bahia, no interior, numa cidade do interior, uma médium, ela não era espírita, ela era conhecida como Santinha das Rosas. Ela tinha uma faculdade mediúnica, uma mediunidade, onde ela conseguia transformar rosa em mel. Então ela colhia no jardim rosas, pressionava nas mãos e aquilo virava mel e escorria na mão da gente. Ela conseguia tirar objetos de pedaços de algodão e eu ainda muito em tenra idade ficava me questionando como aquilo era possível. A partir dali eu passei a estudar a parte científica da doutrina, comecei a ir para os livros, principalmente o livro dos médiuns, o que me mostrou também esse outro lado da doutrina, que é o aspecto científico que muito me interessa até hoje. Eu tive contato com a religião católica, porque estudei em colégio de freira. Era um colégio muito bom, próximo lá de casa e bastante renomado. Então, meus pais me matricularam lá, assim como meus irmãos também. Meus irmãos são 3, comigo 4, todos são espíritas também. E nós frequentamos esse colégio de freiras durante todo o período estudantil. Então tive contatos com freiras, com madres, alguns padres que visitavam lá a igreja que pertencia a essa escola, mas eu sempre me identifiquei com a doutrina e engraçado que alguns colegas ouviam o sermão lá do padre ou da madre ou da freira e depois me perguntavam como é que é isso na sua religião. E eu estava iniciando meus estudos, mas de uma forma ou de outra tentava mostrar a visão espírita daquilo que estava sendo falado. Mormente no que diz respeito a algumas passagens da Bíblia que eram bem divulgadas nesse período estudantil. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações.
Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Semear é confiar na colheita. Hoje é a oportunidade ditosa para depositardes sementes no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Francisco Thyssen. Coopere com Jesus. Participe dessa semeadura. Já pensou assistir a TV 100 no seu celular? Agora você pode assistir a programação espírita de qualquer celular e smartphone. É só baixar o aplicativo SPB TV totalmente grátis. Assista a TV 100 de qualquer smartphone, Windows Mobile, Symbian, iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Webos, Maemo, Bada e Windows Phone 7. Acompanhe programas, palestras, videoaulas e documentários espíritas pelo seu celular. Dessa você não pode ficar de fora. Aproveite! ...360 graus, principalmente depois da desencarnação da mamãe, né? Porque aí eu fui buscar de uma maneira palpável onde está ela, né? E aí eu não parei mais de estudar e de buscar todas as possibilidades de percebê-la enquanto o sujeito transcendente. Mas o que eu sinto de muito importante na minha vida, a partir dos princípios espiritistas, espiritualistas, é aquilo que a doutrina espírita reforça para nós o tempo inteiro nos seus ensinamentos, que é a reforma íntima, né? Que eu sou responsável pela minha mudança, eu sou responsável pela minha transformação. E essa transformação se dá com as modificações do homem velho que fomos para uma realidade nova que pretendemos ser. Então, esse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho da busca de mim mesma, a busca de si mesmo, que é uma questão filosófica milenar e que é reforçado pelos codificadores da doutrina no século XIX, isso é que eu busco cotidianamente na minha vida. Quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim para cá para que tipo de mudança que eu preciso fazer comigo mesma? E, em função disso, todas as pessoas que fazem parte da minha vida, do meu convívio social, do meu convívio familiar, estão incluídos no processo do autoconhecimento. Isso eu agradeço imensa e profundamente à doutrina espírita. A doutrina espírita, ela provocou uma mudança profunda na minha existência.
eu sempre digo, né, para as pessoas que se hoje eu estou aqui encarnado, eu devo à doutrina espírita, o espiritismo. Porque o espiritismo, ele é aquela água que conseguiu saciar toda a minha sede, né? Todas as minhas respostas. Se hoje eu sou uma pessoa melhor, eu devo à doutrina espírita. Muitas coisas eu deixei de fazer, eu deixei de fazer muita coisa errada por causa da doutrina espírita. Fiz muita coisa certa por causa da doutrina espírita. Conheci muitas pessoas que a doutrina espírita me proporcionou. Minha profissão, direção de teatro, eu devo à doutrina espírita. Eu comecei fazendo peças espíritas, depois fiz peças aí fora, mas a doutrina espírita foi a base, foi o começo, foi onde comecei a aprender e gostar, aprendi o que era a minha profissão. Surgiram, por causa da doutrina espírita, alguns inimigos, encarnados e desencarnados. Dos encarnados eu tento, até hoje, né? Alguns eu consegui transformar em amigo, outros ainda continuam inimigos. Sei que tem muitos espíritos que não gostam de mim, faz parte, mas tem muitos espíritos que gostam de mim, do outro lado, que tentam me apoiar. Continuo errando, mas eu sei que se não fosse a doutrina espírita, teria errado muito mais. Esses fenômenos acabaram me trazendo muitas dúvidas e, por conseguinte, a curiosidade. Me aguçou os sentidos de pesquisar o que era aquilo. Então, a partir daí, eu comecei a ir para os livros, principalmente o livro dos médiuns. Comecei a estudar a mediunidade, apesar de nunca ter tido uma manifestação mediúnica ostensiva minha, mas desde criança, desde muito pequeno, tendo contato com alguns fenômenos espíritas que a gente catalogava para esse videoclube que nós tínhamos lá na Federação Espírita. Então, esses fenômenos contribuíram dessa forma, gerando uma curiosidade que me levou a estudar o aspecto científico da doutrina. Da minha mãe, ela desencarnou ainda muito jovem, com 60 anos de idade. E eu já amadurecido no campo do espiritismo, a gente sente a saudade, mas a dor ela é amenizada a partir do momento que você entende que a vida continua, que existe vida após a vida. Então, você sabe que a sua mãe, ela efetivamente se despojou do invólucro carnal, mas ela continua em espírito e a gente sente a presença dela, a vibração dela em todos os lugares que a gente está, sempre nos apoiando. A gente sente que ela está sempre torcendo por nós, fazendo o seu papel de mãe também lá do outro lado. Eu amadureci muito, né, nessa fase, porque tive contato com a doutrina ainda muito cedo, num período em que a juventude ainda está muito focada em curtir, em sair, em ir para festas. Então eu fui um pouco mais reservado nesse sentido e acabei me focando mais nos estudos, tanto da doutrina quanto os estudos do colégio. Então, de alguma forma, isso me trouxe uma maturidade um pouco prematura, mas que para mim eu considero que foi extremamente importante para o que eu sou hoje como homem, para o que eu me entendo hoje como gente, moralmente falando, espiritualmente falando. A doutrina espírita ela está sempre me alimentando. Toda vez que eu faço um evangelho em casa, toda vez que eu releio o livro dos espíritos, sempre algo novo, sempre uma descoberta nova de algum aspecto ou que eu estudei e ficou esquecido ou que por algum motivo precisa ser relembrado. Eu naquele momento que eu preciso aprender, eu reler aquilo ali. Então, nesse estudo que é feito lá da série psicológica, eu começo a olhar um pouco para mim e ver alguns detalhes da minha personalidade ali. E isso me ajuda a tentar corrigir esses desvios, né? A doutrina espírita é esse manancial de luz, né? Que a gente encontra respostas para muitas perguntas, para muitos questionamentos que a gente tem na vida e que algumas outras religiões
a gente não encontra ela da forma completa. Então o Espiritismo me completou desde cedo, de forma que a gente consegue encontrar nele, eu diria que até como se fosse um tutorial para a felicidade. Você encontra ali um manual do bem viver, do bem servir, da prática da caridade, do autodescobrimento, das leis que regem o universo de uma forma muito direta, muito didática, de modo que você sabe que você vai, pela lei de ação e reação, você vai colher aquilo que você planta. Então, é uma doutrina que te esclarece de uma forma muito direta como você deve se portar para você ter o seu burilamento moral em busca do autodescobrimento. Ela é casada com o meu cunhado Otinho, e eles praticantes da doutrina espírita já há mais tempo, e com eles eu fui me envolvendo, fui lendo e fui entrando em contato com os princípios da doutrina espírita. Eles passaram para mim as obras básicas da doutrina espírita, e eu comecei a ler também o Nosso Lar, do André Luiz, e obras também, um outro livro que me encantou naquela época, dos meus 18, 19 anos, e foi Paulo Estevão, que eu li mais ou menos uns 3 dias, eu li a obra toda, e aí eu fui me envolvendo cada vez mais com o conhecimento da doutrina espírita, e isso foi me trazendo nesses conhecimentos. Minha área de conhecimento é história, antropologia, sociologia, então me envolvi muito com os conhecimentos dos teóricos da história, da antropologia, da sociologia, até que desencarnou a minha mãe em 90, né, no primeiro ano de 1990, e quando eu me vi sem ela, falei: mãe, agora eu quero saber onde a senhora está. Agora eu quero realmente tomar conhecimento para onde a senhora foi. Porque ela foi rapidamente, e nós éramos muito amigas, muito próximas, e a partir do momento que eu me vi sem ela, aí realmente tudo aquilo que eu já sabia que a doutrina espírita poderia me esclarecer mais ainda, foi por esse caminho, pelo retorno da minha mãe ao mundo espiritual, uma nova postura de vida, né? Eu fui enxergando a vida de outras maneiras, né? Mesmo muito jovem e já entrando na universidade, mas eu percebia que a vida, o cotidiano da minha vida, ele se modificava de acordo com os princípios da doutrina espírita, né? A transcendência em relação à vida espiritual sempre começou a me provocar um outro nível de comportamento social, comportamento individual. Depois eu entrei para a universidade, vim morar em Brasília e entrei pelos conhecimentos teóricos. Minha década é a década do marxismo, né, do materialismo dialético, e eu entrei profundamente. Eu fui iniciada na doutrina espírita quando eu comecei a namorar o meu esposo. Ele era de família espírita, eu era de família católica, e logo que começamos a conversar, ele colocava algumas coisas para mim, eu discutia com ele, isso em razão dos princípios do catolicismo e dos princípios do espiritismo, até que eu fui conhecer toda a família dele, e eu fiquei muito sintonizada com uma cunhada minha, né, Jara Magalhães, que aí eu dei um giro de 360 graus no meu processo de conhecimento, e aí eu entrei. E, por incrível que pareça, aqui em Brasília, eu comecei via Federação Espírita Brasileira.
né? Eu vim em busca de conhecimento para saber onde estava a minha mãe e nunca mais saí da casa espírita e nunca mais saí da Federação Espírita. Um ano depois, a mamãe enviou por uma casa espírita lá em Niterói, meu irmão já era espírita, e ela enviou então uma mensagem psicografada, e a partir daí eu realmente entrei de uma vez para sempre, eu espero, né, no aprofundamento dos conhecimentos.